Uma palavra essa semana e o Senhor ele me concede aqui esse texto que vai falar sobre Jesus acalma a tempestade. E eu pedindo a Deus assim, uma palavra, porque Deus ele sempre nos revela uma palavra sobre tempestade. Quando aqui os discípulos ele vai atravessar esse lado, de um lado para o outro, e exatamente era uma tempestade, mas que talvez não esperada pelos seus discípulos. Mas eu quero falar hoje de 3 tipos de tempestades que a gente pode enfrentar, que enfrentamos. E quando a gente fala de tempestade, a gente lembramos de algo natural. Na natureza a gente vê tempestade como ventos fortes, vendavais, coisas que acontecem sobrenatural, são tempestades naturais. Mas também, eu quero falar aqui da primeira tempestade, que vai ser a tempestade que nós mesmos causamos. E que tempestade é essa? É por causa das nossas desobediências. Essa é uma tempestade que a gente mesmo causamos com as nossas escolhas e desobediência. Por que, Rafael? Porque Jonas é um exemplo que ele não foi para onde Deus disse que ele fosse. Então ele saiu da direção de Deus e quis tomar a sua decisão de seguir o seu caminho longe daquilo que Deus queria. E sabemos quando a desobediência ela ultrapassa aquilo que Deus disse não é aí. Jonas fez o que? Ele fez o que ele achou melhor aos seus olhos, mas ele sabia que não era para fazer. Então esse tipo de tempestade foi devido à sua desobediência. Vamos ver aí que ele mesmo causou. Às vezes por escolha nossa, a gente passamos por tempestade que a gente se pergunta e diz: meu Deus, por que essa tempestade? Por que essa situação? Mas muitas das vezes somos nós que causamos essa tempestade pela nossa escolha. Sabemos que não vai dar lugar algum, mas vai trazendo consequências ruins. Mas a gente vai, e quando a gente já está no meio do furacão, dessa tempestade, a gente vê e diz: meu Deus, eu reconheço que eu errei. Eu imagino Jonas naquele momento, ele estava ali dentro do ventre daquele peixe grande. Historiadores falam que foi 72 horas, se não me foge da memória. Um lugar úmido, um lugar inapropriado, que ele não deveria estar ali, mas pela escolha de desobedecer, aquela tempestade veio. E não só ele sofreu, mas quem estava ao seu redor. A gente vemos que uma tempestade que a gente faz pela nossa própria escolha, não é só nós que vamos sofrer, quem está ao nosso redor também que vai pagar o preço. Então essa é a primeira tempestade que eu quero trazer para a nossa meditação hoje. Que a gente não venhamos fazer do nosso jeito, desobedecendo, para não causarmos tempestade, que a gente acaba causando e achamos que é coisas que Deus está permitindo, mas somos nós que estamos causando. Esse é o primeiro tipo de tempestade. O segundo tipo de tempestade é a tempestade que vem para testar a nossa fé. E é essa aqui mesmo que eu quero falar, que vai falar quando Jesus acalma a tempestade. Jesus estava com os seus discípulos. Jesus estava dentro do barco. E Jesus estando dentro do barco, é certeza que Deus está presente. E quando a gente sabe que Deus está presente, a gente confia e sabe que Ele está conosco, mas a gente muitas das vezes pensamos que não vai dar nada errado, vai dar tudo certo. Mas no meio do caminho surgem tempestades para provar a nossa fé, para ver como nós estamos agindo, para saber como está a nossa fé. Porque a gente tem uma fé, mas diante de tudo estando bem é muito fácil. Os discípulos estavam ali naquele momento confiantes: a gente vai chegar do outro lado, a gente vai passar e Jesus está conosco, não vai acontecer absolutamente nada. Mas Jesus queria provar a fé daqueles discípulos. E quem seria nós se não fosse a nossa fé provada? Para que a gente venha nos fortalecermos. É que os vendavais vêm para nos fortalecer e dizer que para você que você é mais forte do que você imagina. Porque Deus tem te feito mais forte do que você imagina. E aqui esses discípulos agora, aqui no versículo 23 vai dizer: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Eles tinham o quê? Uma direção. Já imaginou? Imagina comigo você na direção de Deus. Você vai caminhando e Jesus vai com você. Aleluia.
Você saber que Deus está no controle, mesmo estando difícil. Aleluia. É tremendo, irmão, a gente saber que Deus está no comando. E mesmo quando as coisas estão tudo dando errado, a gente sabe que Deus foi Deus que falou que vai nessa direção, filho. Porque eu estou contigo. Glória a Deus. Aleluia. É inadmissível a gente entender assim e acreditar que vai dar errado, mesmo que as coisas aconteçam ao contrário, mas no final vai dar certo, porque é o caminho que Ele conduziu para que fôssemos. Porque a mão de Deus é sobre o seu povo. A palavra do Senhor vai dizer lá em João, capítulo 16, versículo 33, no mundo nós vamos ter muitas aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Ele mesmo diz: eu venci o mundo, e você também vai vencer. Quando Ele diz essas palavras, porque Ele veio ao mundo, Ele passou pelas aflições, até mais que nós, para sentir também a nossa dor, porque hoje estamos aqui na terra e passamos por aflições, mas Ele passa conosco. Ele nos enviou um consolador para dizer: olha, eu estou contigo, em meio à tua tempestade eu estou provando, mas eu estou contigo, e ainda te envio o Espírito Santo para te conduzir por este caminho. E queridos, às vezes vem provações em nossas vidas que a gente não espera. A gente sabe que estamos fazendo para Deus, a gente sabe que estamos no caminho que Deus permitiu que a gente estivesse, mas às vezes acontece adversidades, como aconteceu neste momento para a vida desses discípulos. Jesus estava com ele, mas eles não esperavam tal tempestade, porque Jesus estava dormindo bem do ladinho dele. E o que acontece? Agora vem essa grande tempestade. E quando falamos de tempestade, nos vai lembrar também da nossa vida. Vai lembrar de tempestade o quê? Desertos, aflições, dores, enfermidades, seja ela psicológica, emocional, sentimental, material, em qualquer área da nossa vida que nós enfrentamos. Essas são tempestades que nós passamos nos nossos dias. Tempestades que às vezes a gente queremos nos livrar dela, mas são tempestades que Deus permite para provar a nossa fé, para forjar o nosso caráter. Porque talvez esses discípulos, eles ainda não sabiam a fé que havia dentro dele, e a fé deles ainda estava pequena para aquilo que Deus ele queria fazer através dos seus discípulos. E às vezes a nossa fé está tão pequena que Deus ele precisa mover as águas. Ele precisa mover a tempestade em alguma área da nossa vida para ver como é que a gente vai reagir. Eu costumo dizer que as tempestades vêm para nos ensinar. As tempestades vêm para nos aperfeiçoarmos quando ela vem de Deus. Quando ela vem de Deus é algo melhor. Quando ela vem de Deus, a tempestade que Deus ele traz sobre nós é uma tempestade para nos fortalecer, não é para a gente morrer nela. Já imaginou Deus no barco com esses discípulos? Os discípulos agora estavam ali preocupados. Eles sabiam que Jesus estava com eles no barco. Mas imagine comigo, aquele mar revolto, aquela onda muito forte, já estava cobrindo aquele barco. E aqui na terra, a nossa vida, a gente está como um barco sobre um mar muito grande na terra, onde a tempestade às vezes quer nos submergir, quer nos afogar, mas Deus ele não deixa, porque é providência dele sobre a sua igreja. A providência do Senhor é sobre a sua igreja, e a igreja do Senhor é bem guardada. E esses discípulos aqui não era tempo de eles morrerem. Era tempo de eles serem provados e ser fortalecidos naquela situação. E agora aqui vai dizer no versículo 24: e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco, e Jesus, porém, estava dormindo. Será que Jesus não estava vendo o que ele estava passando? Será que Jesus não estava contemplando aquilo que ele estava vivenciando naquele momento, aqueles discípulos? Jesus sabia de tudo, aleluia. Jesus já sabe aquilo que a gente vai passar, mesmo antes da gente colocar a nossa
visão naquilo que a gente vai passar. A gente estamos aqui hoje, mas Deus já sabe o que a gente vai passar lá na frente e já tem nos preparado para estar lá na frente. E Jesus estava ali, dormindo, humanamente, mas estava ali, de pé, olhando para ele, dizendo: olha, filha, eu estou contigo. Meu Deus, é tão bom quando Jesus diz: eu estou contigo, minha filha, meu filho. É extraordinário quando Deus diz assim: olha, eu não te deixo, eu não te largo, eu não te solto por nada. Que mesmo que pessoas não olhem para você e não dá nada, mas Deus, olha, eu te amo tanto, que eu não abro mão de você por nada. Eu imagino Jesus dormindo e dizendo ali no coração, vendo tudo, aos seus discípulos: eu não vou deixar nada acontecer. Eu só estou provando a tua fé para você saber que eu sou Deus e não deixe meu filho morrer no caminho. Vai chegar até o fim. A palavra do Senhor vai dizer lá em Daniel: tu, porém, vai até o fim. Aleluia. E essa tempestade, queridos, não vai nos parar. Porque essa tempestade, ela vem por permissividade de Deus para provar a nossa fé. Mas ainda vou falar dessa segunda, mas vou falar da terceira também. A terceira tempestade é aquela que vem para nos destruir, vem do inimigo, do diabo. É aquela que vem com tudo para te dar uma rasteira, para acabar com a tua vida, para acabar com a tua família, com a tua vida em forma de tudo, ao todo. Destruir tudo que você lutou e Deus te ajudou para você chegar onde chegou. Essa é a perigosa. Essa é aquela que a gente não esperamos. E vamos dizer, por que não com vigilância? Às vezes a nossa falta de vigilância nos permite viver isso. E o inimigo, ele vai por aquela brecha que a gente às vezes damos. E damos e não percebemos. E o inimigo, ele vai procurar ver onde é o nosso ponto fraco, para ver se ali ele consegue nos derrubar. Mas misericórdia tenha Deus de nós, quando nós falharmos e venhamos nos arrepender dos nossos pecados, e não venhamos cometer os mesmos pecados, mas venhamos nos arrepender e dizer: Senhor, me perdoa, me ajuda, Senhor, para que eu venha ser vigilante, para não cair na astuta cilada, tempestade que vem do inimigo para destruir a minha vida, destruir, arrancar de mim aquilo que eu tenho mais de precioso, que é a salvação. É tão terrível, queridos, quando por um fio está a nossa vida, e por um fio o inimigo, ele vem para derrubar, para destruir tudo. A gente vê um cenário em que o evangelho tem sido mantido como um escândalo. E quando bota a igreja, está excluindo todo, está excluindo todos nós. Isso é muito triste. E a gente vivemos nos últimos dias na terra. Deus, ele vai levar um povo santo, um povo fiel, vai estar preparando a sua igreja, está lapidando a sua igreja. Mas também o inimigo está lutando para levar muitos com ele. E até nos últimos dias, os fiéis, ele está querendo enganar. Está querendo tirar da presença, está querendo tirar do alvo, do fogo. Por muitas vezes a gente não olhamos, não meditamos, por sermos carne. Tem uma certa frase que diz assim: enquanto estivermos aqui na terra, Deus não nos fez para ser sobrenatural, Deus não nos fez para ser humano. Mas ser humano é difícil, a nossa carne, lutar contra a nossa carne, lutar contra as coisas espirituais da maldade, as hostes espirituais da maldade, é difícil. São tempestades que o inimigo, ele sabe onde vai, por onde vai entrar. E se a gente não dizer: Jesus, venha cá, me ajude, Senhor, a gente não consegue. Essa é a terceira tempestade. A primeira que eu falei foi a tempestade que nós mesmos causamos, desobediência. A segunda é a tempestade que vem para testar a nossa fé, que é a que é vinda de Deus. E a última é a tempestade que vem pelo inimigo para nos destruir.
Mas aqui eu quero continuar na segunda, que é a melhor, que é a que vem para testar a nossa fé, mas que sabemos que Deus, Ele está conosco. No versículo 25 vai dizer assim: mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E quando eles falam assim, os discípulos eles dizem assim: acorda, Senhor. Imagina eles acordando: Senhor, acorda, está enchendo o barco, o Senhor não está vendo. E quantas das vezes nós, em nossas maiores diversidades, nós não vemos Jesus no barco, nós não vemos que Jesus está em nosso meio. E que barco é esse, Rafael? É no trabalho? É na rua? É no nosso quarto? É com nossa família? É com nossos familiares? E até só nós mesmo? Algo que Deus só e você, Deus sabe, mas que você clama, você pede, você ora, você pede e você não vê uma solução, e você não sabe por onde começar, mas você sabe o caminho, que é orar. E nesse momento eu vejo os discípulos aqui orando, uma forma de oração. Eu entendi, o Senhor me trouxe uma palavra de oração. Eles estavam ali clamando, pedindo socorro. E aquele momento era o oportuno. No último momento, quando eles pensavam que iriam morrer, eles agora ali vão clamar: Senhor, acorda, nós estamos com medo, estamos perecendo. Chega um momento da nossa vida em que a gente vai clamar, chega ao nosso limite. E quando chegamos no nosso limite, é a hora que Jesus ele chega. É o momento em que Deus ele mostra que estava conosco no barco, que está conosco no barco. E às vezes nós pensamos que não podemos suportar as adversidades, a tempestade que Deus envia. É tempestade que a gente pode superar, pode vencer, porque é aqui enviada de Deus. Ela vai nos trazer o melhor, experiência, crescimento. Aí você pode dizer assim: como assim, Rafael? Crescimento? Como eu posso crescer numa prova? Como eu posso aprender algo em uma prova? Porque se você não aprender, como você vai sair aprovado? Primeiro você vai ter que aprender na tempestade. São fases que você vai precisar passar. E esse discípulo ele passou por essa fase da tempestade para aprender que Jesus não estaria com ele ali eternamente. Eles precisariam andar com seus pezinhos, e Deus enviaria o Consolador. Chega um momento na nossa vida que Deus quer nos ensinar a caminhar, sabendo que Ele está conosco sem precisar temer. Quem não tem medo? Todos nós temos medo de alguma coisa. Mas aqui estamos falando de um medo espiritual, que eles tinham medo de morrer, de ali acabar tudo. E eles não queriam morrer agora, mas Deus queria só apenas ensinar. E eu quero trazer uma palavra para nossas vidas nessa tarde, para você. Você não vai morrer onde você está, na provação que você está passando, que Deus ele tem visto, você não vai perecer. Deus ele não desiste de você. Porque Deus, Ele contempla, Ele enxerga o que você está vivenciando. E Ele está dizendo: olha, meu filho, não vai naufragar, porque eu estou no barco. Aleluia. Eu estou contigo neste barco. É como se o Senhor está dizendo para nós hoje, como nós discípulos: olha, discípulo, meu filho, minha filha, eu estou contigo, você vai passar, porque eu vou te ensinar a caminhar sobre as águas. Quem é que não lembra sobre a passagem que Pedro, ele anda sobre as águas? Ele caminha sobre as águas. E por algum momento ele estava focado em Jesus. Mas houve um momento em que ele sentiu medo e olhou para o lado e desviou a visão de Deus. E ali ele começa agora a afundar. Quando nós tiramos a visão de Deus, nós acabamos ficando naufragando. Mas Deus ele não deixa morrer. Não deixa. Jesus ele salva, ele chega no momento certo. Ele vai chegar no momento certo. E
como você tem certeza, Rafael, não sou eu que estou falando. Graças a Deus que não sou eu, porque eu sou falha, mas Deus, Ele diz a nós nesta tarde: eu vou chegar no momento certo, eu vou agir no momento certo. Quem sabe os discípulos, antes mesmo de começar essa tempestade tão grande, eles ali queriam que Jesus já agisse e parasse tudo aquilo, mas Deus não parou ali. Deus esperou ficar mais difícil para agir. Porque Deus pode chegar no momento fácil, quando tudo está começando, porque fica mais fácil para os nossos olhos. Mas Deus gosta de agir nas coisas impossíveis, nas coisas que para nós não tem mais jeito. Ele gosta dessas coisas, para mostrar a grandiosidade dele, para mostrar que ele é Deus de coisa grande, não é coisa de coisa pequena. Deus, Ele gosta de coisa difícil para os nossos olhos, para que a gente venha ficar sem entender aquilo que Ele está fazendo. Porque Deus é Deus que surpreende. E Deus surpreendeu, Jesus surpreendeu esses discípulos, acalmando o mar, a tempestade, o vento. Já pensou Jesus hoje dizendo para nós: olha, vai passar, chegou o fim. Deus, Ele não falha, irmão. Creia nessa palavra, sai alimentado nesta tarde. Porque Deus, Ele não falha. Porque Deus, Ele não muda. E graças a Deus que Ele não muda, porque nós mudamos. São as misericórdias dEle que nós não somos consumidos. Isso é maravilhoso, que a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. E o versículo 26 vai dizer assim: então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou bem calmo. A gente vemos que era uma passagem de um lado para o outro, e ali havia uma necessidade de Deus provar a fé daquele homem. Vai haver fases da sua vida que Deus vai precisar provar a tua fé mediante alguma área da tua vida. Por quê, Rafael? Porque você vai precisar ser aperfeiçoado daquilo que Ele está preparando. Porque aquilo que Deus, Ele quer preparar hoje, para o amanhã, Ele prepara hoje, para entregar ou colocar amanhã. Então haverá fases na sua vida que não vai haver como passar por ela sem passar. Andar e não passar por ela. Vai ter que passar para aprender e ter mais fé e confiar e saber que Ele vai estar contigo. Você não vai naufragar. E para terminar, eu quero aqui ler o 27. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vejam que eles estavam com Jesus no barco, comiam com Jesus, andavam com Jesus, dormiam com Jesus, e ainda não conheciam o Deus que eles serviam. Às vezes nós assim não entendemos, não conhecemos Jesus como devemos. Quantos de nós, muitas vezes na igreja, eu digo de uma forma geral, às vezes a gente não conhecemos Deus nas simples coisas. Não vemos Deus nas simples coisas. E às vezes não conhecemos Deus como deveríamos. Às vezes só estamos com os nossos pés dentro da água. Mas às vezes a gente não tem mergulhado para conhecer Jesus. E às vezes a gente fica só querendo estar com sede, mas não consegue descer. E esses discípulos aqui nos trazem uma grande lição, que as tempestades que vêm de Deus, ela não vai deixar a gente morrer, não vai deixar a gente naufragar, mas vai nos ensinar que Ele vai estar conosco onde quer que a gente ande, onde quer que a gente esteja. Seja você no seu lar, no seu trabalho, onde você for, no que você estiver vivenciando, seja pessoal, seja em social, Deus, Ele vai estar contigo. Porque as provações que dele vêm, que Ele permite, não vai nos parar. Dependente do que pessoas falem, achem, Deus, Ele vai estar contigo.